boa, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao nosso curso de História Geral. E você lembra que no bloco anterior eu abordei a primeira fase, os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, né? Então agora nós vamos olhar a guerra em si. Mais preocupado aí para deixar você tranquilo, porque os alunos gostam muito de que a gente fala de guerra, de batalha e tal, mas nem sempre é o propósito das provas. Como eu tenho insistido, e eu vou repetir, porque eu vou vencer pelo cansaço você, que o que funciona realmente são causas e consequências, estabelecendo as conexões entre a Primeira e a Segunda Guerra e o período entre guerras aí, né? Vendo como é que o mundo se desenha, como é que o mundo sai da Europa e vai para outros polos, um polo norte-americano, um polo da União Soviética, né? Então é isso que eu quero que você observe com bastante tranquilidade. E aí depois eu vou fazer mais 2 blocos sobre a Guerra Fria e a gente conclui aí todo o nosso projeto de História Geral, tá? Até a Guerra Fria, né? Evidentemente que depois continua mais história, mas depois eu explico como isso vai funcionar para vocês, tá? Então não vou ficar com muitas delongas, vamos lá para o nosso slide, dando continuidade. É bem legal trabalhar com mapa, né? Então, olha aí o careca em cima do careca. Aqui eu sempre coloco o primeiro slide para que você já saiba do que se trata e numerando os blocos em sequência, parte 2, Segunda Guerra Mundial, Diogo Silva sou eu, né? E aqui o estopim, né? A invasão da Polônia. Lembrando que essa invasão da Polônia foi acordada, foi fechado um acordo, um pacto de não agressão entre Alemanha e União Soviética. Se chama Império Russo até 1917. Depois se chama União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram compostas por 15 repúblicas. Hoje, depois que acabou a Guerra Fria, a gente vai falar disso, elas não são mais 15, né? Agora existem essas 15 que são independentes, tá? Então aqui eu redesenhei o último slide do bloco anterior para que você lembre sempre que estopim, tanto da Primeira como da Segunda Guerra Mundial, representam os dois as gotas d'água, né? Aquilo que fez transbordar um sentimento que já vinha aí, caiu aqui o negócio que não tirar de casa, que vinha já estabelecendo aí um atrito, né? A iminência do atrito, certo? Então, este aqui é o estopim. Vamos lá para o próximo slide. Muito bem, esse é um slide importantíssimo, né? É onde você vai ficar assustado quando eu mostrar o mapa, você vai ficar impressionado. Eu sei que tem um feixe de luz aqui bem em cima da minha careca, mas já tentei mudar de tudo quanto é jeito aqui a iluminação. Esse é o melhor local da casa, que eu moro na Bela Vista, aqui no centro de São Paulo. Então aqui estão construindo 3 prédios na minha rua. Então só esse esclarecimentozinho que a gente tenta, estou fazendo de tudo aqui, blindando o som e tal. Mas é isso um pouco você entender que nessa hora é legal você ter a sensação de que você está conversando com alguém que está trabalhando dentro de casa para você, né? E trabalhando dentro de casa, e essa vai ser uma nova realidade. Eu tenho absoluta convicção disso. Mas vamos lá. Nessa primeira fase, de 39 a 41, a guerra começa em setembro de 39, a gente chama de um sucesso alemão. Hitler invade de uma tacada só Polônia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Grécia, Balcãs e parte da França, né? Hitler vai até Paris e pede, ordena que o exército alemão não destruam os monumentos históricos de Paris, né? É também feito o acordo com a União Soviética de divisão da Polônia, e aqui é bem legal, eu gosto muito de contar essa história. A tática usada pelos alemães na Segunda Guerra, que eles achavam que também ia ser devastadora, e de certa forma foi, na parte continental da guerra ela foi. Do que se trata? Blitzkrieg, em tradução do alemão é guerra relâmpago. A guerra relâmpago significa simplesmente você atacar por terra e por ar, simultaneamente, com toda a sua força. Então você vai com os blindados e com os homens atacando de surpresa e ao mesmo tempo os caras recebem bombardeios aéreos. É um negócio alucinante.
alucinante, ninguém conhecia essa tática. E é daí então, agora ele não tem mais o grande problema da Primeira Guerra Mundial, que eram os dois frontes, lembra? Que tinha lá o plano Chicken, que era tentar vencer a França de um lado e a União Soviética do outro. Agora ele não tem mais isso, ele não tem mais esse drama, então ele pode atacar somente na direção da França, né? E ele quer chegar até a Inglaterra. Agora, ele sabe muito bem que para vencer a Inglaterra não será fácil, porque ele não tem uma marinha capaz de enfrentar os ingleses. Então, ele teve que investir em força aérea, que chamava, olha lá, está aqui no slide, a Luftwaffe, né? Que é a sua força aérea. Então, o Hitler obtém esse sucesso, e aí vem a história da Alemanha, né? Essa história da Inglaterra. Está lá no slide. A Alemanha não consegue derrotar a Inglaterra. A ação importante da Real Força Aérea Britânica. Isso é 1940. Que história é essa? Essa é uma história muito louca, né? Que depois até recomendo que vocês deem uma olhada em filmes, tal. Depois eu cito alguns filmes. Mas enfim, o Hitler, deixa eu contar essa historinha aqui ao vivo. O Hitler sabia que a tecnologia da época não permitia que os aviões, para sair, assim, mesmo que fosse da França, onde já tinha avançado, você vê no mapa, até chegar à Grã-Bretanha, até chegar ao Reino Unido, ele teria que ter uma grande reserva de combustível que ocupava muito espaço nos aviões na época e uma grande reserva de bombardeios. Então, o que acontecia? Os aviões alemães, eles não conseguem ter autonomia de mais de 15, 20 minutos de voo. Por quê? Porque ele tem que acumular uma grande quantidade de combustível e uma grande quantidade de armamento. Bom, então ele tinha que atacar e voltar, atacar e voltar, atacar e voltar. Os ingleses dão um salto de qualidade em tecnologia nessa época, porque os ingleses conseguem não só descobrir um computador, né, nessa época, Alan Turing, né, o Jogo das Imitações. Recomendo que você assista esse filme, é um filme muito importante até para os dias de hoje. Depois a gente fala um pouco dessa capacidade do homem de se reinventar diante das situações. Então, se está tendo essa aula hoje, é porque Alan Turing lá inventou o computador que foi uma necessidade de vencer os alemães, né? Mas já no território. No caso da Força Aérea, ele inventou o radar. E o radar detectava onde estavam os alemães. A Força Aérea alemã era muito mais numerosa que a britânica. Mas como eles tinham radar, eles sabiam deslocar a sua força aérea conforme a necessidade, conforme o ataque alemão. Os alemães arrasaram Londres, atacaram Londres, e Churchill, que era então primeiro-ministro, resistiu bravamente e queria enfrentar os alemães, né, com toda a força possível. Houve até um grupo de ingleses que, está no filme Churchill também, que hesitava em continuar enfrentando a Alemanha, mas Churchill bate o pé e fala, não, vamos enfrentar, assim nós vamos vencer essa guerra. E essa real força britânica consegue evitar que a força aérea alemã destrua aí, então, a Inglaterra. Com isso, a Alemanha fala, ei, lascou, a Inglaterra não vai dar, né? Então, olhando lá para o nosso slide, e ao mesmo tempo, como é que estão os americanos? Os americanos estão quietinhos na deles, né? Só fazendo o quê? A mesma coisa que fizeram na primeira. Produzindo armas, produzindo armamento, produzindo riqueza e vendendo, e vendendo, e vendendo, e vendendo, e vendendo. E acumulando, acumulando, acumulando. Em 41 é que as coisas vão mudar um pouco, né? O general Rommel, então, resolve fazer, a ideia da Alemanha é partir para o norte da África, para tentar abraçar o Oriente Médio, que é aquele sonho antigo. Então ele avançaria pelos Balcãs, lá da Primeira Guerra Mundial, pelo norte da África, e tentaria pegar a região de petróleo. Era esse o novo passo, uma vez que avançar sobre a Inglaterra não foi possível. Tá? Então essa era aí a estratégia alemã que fracassou, barrou no sucesso da Força Aérea Britânica. É muito legal para quem gosta de guerra tal, e gosta de estudar isso com mais detalhes. As informações aqui a gente não vai cair isso em prova, mas enfim, tem muita informação sobre o subsolo inglês, como é que os ingleses se deslocaram com armas, com máscaras, etc., enfrentaram esse ataque alemão. Vamos para o próximo slide aqui, que esse vai ficar bem nítido já aí aquilo que eu falei. O que está em azul é
aquilo que a Alemanha dominou. Então sente o drama, companheiro, sente o drama. O vermelho é a União Soviética, Portugal e Espanha estão aí, de certa forma, neutros, a Inglaterra em verdinho, né, que resistiu, mas olha o que o Hitler dominou até 41. Alguém tinha alguma dúvida que esse cara poderia vencer a guerra? Tanto que Getúlio Vargas no Brasil, depois a gente vai falar disso em Brasil, ele fica em cima do muro, porque até 41 o mundo inteiro imaginava, porra, olha o que esse cara fez na Europa em um ano e pouco. Então esse mapa é super revelador da força, lógico, ele tinha o apoio da Itália, né? Da força que Hitler tinha, né, nas suas conquistas. Então, dá um pause, depois analisa com calma aqui, isso é bem legal de fazer em aulas, pausar mesmo e olhar o material que a gente está preparando, porque a gente não pode deixar o vídeo muito longo, cansativo para você. Então, é hora de você, na hora de você estudar, pausar, fazer suas anotações e tudo mais, tá? Vamos para o próximo slide, e aí já começa a derrotada alemã. Aqui já começa o caminho para o fim da guerra, quando Hitler resolve cometer a cagada, a besteira, a asneira de invadir, então, a União Soviética. Bom, o que aconteceu no ataque à União Soviética? A União Soviética falou, filho da puta, você está traindo a gente? Você não tinha feito um pacto de não agressão? Mas você sabe que o Hitler, como todo nazista, todo fascista, é anticomunista. Então ele não pode aceitar e nem vai aceitar os comunistas. Ora, o que faz Hitler então? Hitler decide atacar a União Soviética e ali ele perde a guerra. Qual tática soviética? Terra arrasada. Mesma tática que foi feita para vencer Napoleão. Eles vão recuando e vão contaminando a água, acabando com o carvão, acabando com as reservas alimentares, acabando com a fonte de energia, acabando com toda a fonte de subsistência. E todos nós sabemos que o inverno russo, soviético, ele é dramático. Não deu outro, né? Quando Hitler avança com grande parte do seu exército lá dentro da União Soviética, vou voltar para o slide aqui, ele vai começar uma batalha, que é a famosa Batalha de Stalingrado, que é de 1943, contra a União Soviética, e ele é derrotado nessa batalha. Derrotado e, enfim, essa derrota é a derrota do fim. Porque ali ele volta com grande parte do seu exército morto, ou mutilado, ou enfim, ou fragilizado, porque perdeu armamento, perdeu força, e está voltando combalido, destruído, machucado, com fome, com frio. E ele vai abrindo espaço para aquela União Soviética que se recuou e tinha uma grande população, a maior população da Europa, ela avança, né, e vai pegando Hitler completamente desprevenido pelo fronte oriental. Nessa hora já começou a guerra no Pacífico. O que é a guerra no Pacífico? Estados Unidos contra Japão. Japão invadiu Coreia, Japão invadiu China, Japão invadiu Indochina, Japão produzindo seu expansionismo e quer avançar sobre ilhas do Pacífico. Ilhas essas que também estavam sob o domínio dos Estados Unidos, Midway, né, Havaí e o famoso ataque de Pearl Harbor em 41, né, que os japoneses atacam de surpresa e causam uma grande comoção nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que estavam fechados vendendo coisas para a guerra, falaram, não, agora nós vamos entrar na guerra. Mas vamos entrar na guerra mais focado no Pacífico. E nós vamos detonar os japoneses e depois a gente vai para a Europa. E a União Soviética e os Estados Unidos se unem nessa hora, numa contradição maluca, e avançam aí sobre os japoneses no Pacífico e os alemães na Europa. Em 43 já ocorre uma invasão da Itália, a Itália bem mais frágil, mas não nos esqueçamos que nessa época está sendo feito aí o grande genocídio da história da humanidade, que é aí o Holocausto, a matança de 6 milhões de judeus, testemunhos de Jeová, negros, homossexuais que Hitler perseguiu nos famosos campos de concentração. Bom, a derrota de Stalingrado, a união dos Estados Unidos com a União Soviética e a entrada direta dos americanos e a resistência da Inglaterra, tudo isso somado produz então aquilo que vai em 43 e 44 levar à derrota de Hitler. Hitler deu um passo maior que a perna, né?
e perdeu na União Soviética. Os americanos entraram com tudo, derrotam os japoneses. Tem vários filmes sobre as batalhas aí no Pacífico, né? Tem até na Netflix. Mas eu tenho uma sequenciazinha de filme bem legal, que eu acho que se você... Eu vou falar bem devagar, depois você anota, volta e vê. Que você vai pegar todos os primeiros, os grandes momentos da guerra, tá? Então, o primeiro filme que eu acho que é bem legal é O Pianista, que conta a história da invasão da Polônia, né, por Hitler, e os guetos de Varsóvia e tudo mais. Então, O Pianista é um belo filme. Depois você pode assistir A Lista de Schindler, que é um clássico, que mostra como Hitler abordou e viveu nos campos de concentração ao longo de toda a guerra, como é que os judeus viveram. Depois você pode assistir Círculo de Fogo. Tem vários filmes com esse nome, mas é sobre a batalha de Stalingrado, sobre dois snipers que disputam um soviético e um alemão, e evidentemente que o soviético vence. Depois você pode assistir Pearl Harbor, ou então, tanto faz porque a batalha de Pearl Harbor é em 41, e é paralela a essa da Europa, mas é legal também assistir Pearl Harbor para ver como é que foi. É muito legal as cenas do ataque, né? Depois você assiste O Resgate do Soldado Ryan, que é o desembarque na Normandia, no dia D, em maio de 44, né? E aí você assiste A Queda, que é o fim já aí do nazismo, a derrota de Hitler, tá? Então, O Pianista, A Lista de Schindler, Pearl Harbor, Círculo de Fogo, O Resgate do Soldado Ryan e A Queda. Nessa sequência você vai ter os principais capítulos da Segunda Guerra Mundial. Então, olha lá, em 45, dia D, 6 de junho, falei maio, junho, mais de 1 milhão de soldados americanos chegam na guerra, porque eles percebem que se não entrarem na guerra com tudo, a União Soviética vai vencer, e quem chega em Berlim primeiro é a União Soviética. O Putin acabou de comemorar isso esses dias, num grande desfile militar agora, em junho de 2020, né? Comemorando o final da guerra e a vitória que ele disse que foi soviética. Hitler, em abril, se suicida. Em maio é a rendição completa dos alemães, que você vai ver bem isso na Queda. E aí faltava o Japão. O que fazer com o Japão? Bom, a desculpa dos americanos era que uma guerra com o Japão, no corpo a corpo, ia levar à morte de muitos civis inocentes. Então, a melhor coisa a ser feita era testar a bomba atômica. E os americanos lançam a bomba atômica num momento que o Japão está praticamente derrotado na guerra, já tinha vencido as principais batalhas do Pacífico, e ali claramente é uma tentativa dos Estados Unidos de demonstrar a sua potência militar frente à União Soviética, porque eles sabem que assim que acabasse a guerra, o seu próximo inimigo não seria mais o nazismo, e sim o comunismo, dado que o comunismo se expande muito aí durante a Segunda Guerra na Europa. Bom, este é um drama da humanidade, que o uso da força nuclear. Até hoje o Japão não digere muito bem isso, né? E os americanos alegam que era para acabar com a guerra definitivamente, porque não fazia sentido eles usarem a bomba, mas nós, historiadores, analisamos e sabemos que depois, com vários depoimentos de homens de Estado, americano mesmo, dizendo que o que realmente estava envolvido ali era já o prenúncio do que viria a ser depois a Guerra Fria. Tá? O saldo são 45 milhões de mortos, dentre eles 6 milhões de judeus, uma Europa dividida entre capitalismo e socialismo, que nós vamos gravar nos próximos blocos, a criação da ONU e um mundo bipolar, que é o mundo da Guerra Fria. O final da Segunda Guerra Mundial leva, sem dúvida nenhuma, ao início da Guerra Fria, que nós vamos conceituar aí posteriormente. Então, o grande pulo do gato nessa história é, primeiro, a provocação japonesa aos americanos, né, e a derrota alemã em Stalingrado, que isso vai levar, sem dúvida nenhuma, ao fracasso alemão no pós-guerra. E entendendo que quem são os vencedores da guerra? Estados Unidos e União Soviética. Obviamente, com a ajuda da Inglaterra e França, mas
como Inglaterra e França ficaram 5 anos no tete-a-tete ali, mais a Inglaterra do que a França, no tete-a-tete contra a Alemanha, eles, quando acaba a guerra, estão mais combalidos, né? O Brasil participou da guerra, mas quando eu for falar de Getúlio Vargas, aí eu conto como é que foi a nossa participação na guerra. Perfeito? Vamos para as questõezinhas, que eu acho que é legal a gente fechar com esse tema aí, né? Então, olha lá. Primeira questão. Os Estados Unidos entraram fundamentalmente na Segunda Guerra no ano de 41. Quais foram os principais fatores que causaram a entrada dos Estados Unidos na guerra? A ocupação nazista da Rússia, a Rússia nunca, não era nem Rússia, era União Soviética, e não houve essa ocupação, como eu falei, houve uma derrota. O confronto dos Estados Unidos com a Marinha Japonesa na Batalha de Midway no ano de 42, tá boa essa. A incorporação de territórios poloneses pela Alemanha, perdidos para os alemães durante o Tratado de Versalhes, não, ele está querendo saber dos Estados Unidos. A derrota russa pelos alemães ao ano de 42, a Batalha de Stalingrado, não, foi em 43 e os russos venceram. Os acordos de solidariedade com a Inglaterra, na chamada Carta do Atlântico, os ataques japoneses a Pearl Harbor, pronto, é exatamente isso, né? Porque eles entram em 41. Então, como é que ele vai entrar em 42? A letra B anula a própria alternativa, a própria questão, porque ele fala aqui que eles entraram em 41. E como é que vai entrar um ano depois, se a própria enunciado está dizendo que foi em 41? Então, esse apoio que havia com os ingleses, né? E o ataque de Pearl Harbor, que foi em 41. Pearl Harbor é uma base americana no Pacífico. Então, resposta da questão 1, letra E. Vamos para a próxima. Botei duas nessa aqui. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história da humanidade, caracterizada pelo desenvolvimento da indústria bélica, a ponto de produzir a bomba atômica e toda a mortandade decorrente. Sobre o conflito, é incorreto afirmar que, só para vocês saberem, se você somar todas as pessoas que morreram em guerra, em número, desde o início da humanidade até 1900, você soma tudo, todas as batalhas, gregos, Napoleão, todas as, França, guerra dos 100 anos, soma todos os números de mortos. Tá? Vai ter um número X. Quando você soma os números de mortos no século XX por guerras, este número é maior. Em 100 anos matou-se mais gente por guerra do que em todo o resto da história da humanidade. Então, o século XX é o século da guerra. Por isso, os editais gostam de perguntar sobre isso, sobre esse tema, né? Então, vamos voltar lá. Sobre o conflito, é incorreto afirmar que, cuidado, é incorreto. Os Estados Unidos entraram na guerra após o ataque japonês a Pearl Harbor? Sim, batemos essa tecla já. O eixo era formado pela Alemanha, Itália e Japão? Sim. Né? Aliados, Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. A guerra iniciou-se após a invasão da Alemanha no território soviético? Está errado. É no território polonês. O evento final da Segunda Guerra foram as bombas atômicas? Sim. Em 1940 os alemães conseguiram ocupar Paris? Sim. Portanto, a incorreta é a letra C. Beleza? Duas questões bem tradicionais, bem clássicas de história. Entrada dos americanos e tal, né? E é isso que cai. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu falei para você, é causa e consequência. Tá? Então, com isso, a gente encerra este tema Segunda Guerra Mundial, que eu abordei em 2 blocos. A dica de filmes é bem interessante e existe muita literatura. Agora, não é sobre isso que as provas se preocupam. Pegar aquela batalhazinha específica ali. Não, isso é legal para elucidar, para mostrar o poderio e tal, e tanta coisa que foi envolvida. Tá? Mas aí vai aí a nossa mensagem final, né? Que é o slide dos endereços. Opa! Aqui, ó. O slide com os endereços vencendo concursos. E eu me despeço de vocês com um forte abraço, uma boa. Vamos entrar agora no contexto da Guerra Fria. São mais 2 blocos e aí eu termino História Geral, pelo menos nesse contexto. Tá? Depois a gente vai, vamos até a Guerra Fria. Claquetezinha e bye bye!